Amém? Olhe para o seu irmão e diga: o improvável vai acontecer, em nome de Jesus. Amados, em Salmos capítulo 34, verso de número 19, Salmos 34, verso de número 19, diz o seguinte, a palavra de Deus: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. A Bíblia nos ensina o tempo todo e nos demonstra um Deus real, vivo e que não nos tira da realidade para nos fazer um ser apenas eu e você, vivendo na ilusão, naquilo que não existe, na irrealidade, na mentira. Dizendo: olha, você sendo um ser natural não vai passar por provas, não vai passar por lutas, porque você crê em Deus. Quer dizer, Deus, em nenhum momento da Bíblia, Deus nos relata, deixando escrito, que eu e você, que nós iríamos ter uma vida fácil, e que não ia passarmos por dificuldade, porque aceitamos a Cristo como Salvador, ou porque temos Jesus como nosso Senhor, acabou os problemas. Jesus não fala isso. Jesus mostra o tempo todo dizendo que não seria fácil. Aqui no livro de Salmos, no capítulo 34, no verso 19, diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor diz que vai o livrar de todas elas. Quer dizer, Deus dá uma promessa, mas Ele mostra que nós também estamos sujeitos às provações. Se eu e você percorrer a Bíblia, nós vamos ver, por exemplo, quando a Bíblia fala do construtor, daquele que constrói a casa e edifica a casa sobre a rocha, e do construtor que constrói a casa sobre a areia. Aqui fala-se de dois tempos. Como dois tempos? Um construtor que faz sobre a rocha é um construtor que demanda muito mais tempo de construção. Ele gasta muito mais financeiramente, ele investe muito mais tempo de produção de trabalho. Ele vai se dedicar, ele vai fazer, ele vai procurar, ele vai bater estacas. Eu vi uma vez, vizinho da nossa casa, dos meus pais, na época, eles construíram uma casa muito grande, casa com mais de 5 andares, e fora subsolos, e a casa foi colocado um elevador na casa. E eu vi a construção da casa. Ficou máquinas durante dias batendo estacas, máquinas gigantescas, e todas as casas que eu vi construindo eram meia dúzia de pedreiro levantando paredes e construindo casas, basicamente. Mas aquela casa ali não, ficou maquinários, máquinas batendo e chegando, equipamentos diferenciados. Ali havia um trabalho realmente dedicado. E eu era muito novo, e eu fui perguntar o que era aquilo, e disse que eles estavam criando realmente como colunas, e encontrando até da rocha, até bater num lugar firme para que aquela casa pudesse ser edificada. Não era uma casa pequena, era uma casa muito grande, e precisava de estrutura para garantia, por segurança. Quer dizer, só que aquela construção daquela casa demorou muito mais tempo do que outras casas simples, menores. Então esses dois edificadores demandam muito tempo, trabalho. Só que a Bíblia diz, e continua dizendo depois dos edificadores, diz que virão as tempestades. Só que quando Deus fala da tempestade que vem sobre a casa e sobre a rocha, da tempestade que vem sobre a casa e sobre a areia, os problemas não são diferentes, são os mesmos. Virão os rios com ímpeto contra aquela casa, virão chuvas contra aquela casa, virão vendavais contra aquela casa. Só que a casa que está sobre a rocha, ela vai permanecer firme, e a casa que está sobre a areia não vai suportar, ela vai sucumbir, ela vai cair. Quer dizer, não é porque nós estamos sobre a rocha que não vai vir tempestade. Não é porque nós estamos sobre a rocha que não vão virar rios com ímpeto contra aquela casa. Virão. Não é porque nós estamos firmados em Cristo que não haverão provações. Existirá. Isso não é a profecia de que existirá, é natural, porque nós habitamos, e nosso espírito hoje ele habita num corpo físico natural, e que sofre pelo próprio tempo. O corpo ele vai se estragando, as coisas vão se estragando, porque a gente fala, o tempo passou. Na verdade o que passa são as coisas, o tempo não passa, é as coisas que passam diante do tempo. Deus, Ele é o Criador de todo o tempo, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A gente vê coisas se estragando, se destruindo, o que era novo ficando velho. Quer dizer, o que passou foi as coisas. Tudo que é visível é temporal, diz a Bíblia, é passageiro.
E nós somos como a erva do campo, hoje existe e logo desvanece, não existe mais. Nós somos como uma neblina, surge e logo desaparece. É muito rápido. Quer dizer, a diferença e as provações e as adversidades, elas são as mesmas. É a mesma coisa se Deus diz: eu mando a chuva para o bom e mando a chuva também para o mal. Perceba que Deus, ele manda o sol para o bom e também para o mal. Ele não faz o sol ficar só na casa de quem serve a Deus. Se Deus fosse um Deus egoísta, ruim, ele faria: não, vocês não merecem o sol, porque vocês não me aceitaram. Vai ficar só sol na casa daqueles que me servem. Vai ter chuva, água potável, bênção só para eles. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Perceba que Deus, ele deixa livre. Só que Deus garante. E em Malaquias 3, verso de número 19, 18, eu não lembro agora exatamente. Se alguém puder consultar para mim, já confirma para mim, já falar agora, por favor. Diz a Bíblia: então vereis a diferença do que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Só confirma para mim a referência, para a gente continuar a citar com firmeza. Em Malaquias 3, verso 18, se eu não me engano. Então vereis a diferença do que serve a Deus e o que não serve, do justo e do ímpio. É isso mesmo, irmãos? Então presta atenção uma coisa: então vereis a diferença do que serve e o que não serve. Que diferença é essa? Se vai vir tempestade para quem está com Jesus e vai vir tempestade para quem está sem Jesus. Deus está dizendo: a diferença está no livramento, no milagre. A diferença está no extraordinário. Perceba que a tempestade foi na casa na rocha, mas também foi na casa na areia. Só que estava na areia, não suportou, ela caiu. E o que diz a Bíblia em Salmos 34, 19? Muitas são as aflições de justo, mas o Senhor está dizendo: mas de todas eu vou os livrar, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, Deus está nos mostrando que é tudo igual, só que quem tem o Senhor vereis a diferença, porque serve a Deus. Há um Deus vivo que vai te livrar, há um Deus vivo que vai te guardar, há um Deus vivo que vai te proteger. Perceba então que quando nós meditamos aqui na passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22, onde diz que Jesus foi orar e passaram para outra banda do mar, e ele foi orar e os discípulos ficaram no barco. E de repente, quando Jesus voltando já da oração, quando ele foi ver, o barco já não estava mais parado, e o barco estava sendo açoitado pela tempestade, já estava no meio do mar, e os discípulos estavam lá no barco desesperados. E Jesus não tinha nenhum outro meio de ir até os discípulos, mas diz a Bíblia que Jesus, ele foi caminhando sobre as águas. E quando Jesus vai caminhando sobre as águas, os discípulos lá no meio daquele mar, e eles envolvidos, eles poderiam até pedir: Jesus, deixa eu subir para orar com o Senhor, deixa eu ficar aqui na beirada. Eu não sei o que eles ficaram dentro do barco. Eles podiam estar focados em adorar a Deus. Com certeza eles perderam o propósito de estar junto com Cristo, estar se alimentando da palavra. Quando eu e você não desce para orar com Jesus, nós corremos riscos de passar grandes tempestades. Os discípulos podiam dizer: Jesus, o Senhor vai orar, eu também vou ficar contigo. O Senhor vai descer, eu também vou obedecer com o Senhor. Eu não vou ficar no barco sem Jesus, não. Tem muita gente que quer ficar no barco sem Jesus, meu irmão, não dá certo. Barco sem Jesus vai correr risco. Aí eles estavam no meio da tempestade. A Bíblia diz que os ventos açoitavam aquele barco e grande era a tempestade. Meu amado, eu vou dizer uma coisa: eu já tive experiência de pescar com barco durante muito tempo. Desde a minha adolescência, a gente fica no barco pescando, eu e meu irmão, muitas vezes até sumimos, uma vez com barco a remo, outras vezes com motor, entramos a mar alto. Eu vou dizer uma coisa, é terrível. Eu já pesquei em alto mar, irmão, você não tem noção. O dia que eu estava em alto mar, estava tendo uma marola, a água estava um movimento suave. Você não tem noção, são movimentos suaves que o barco parece que vai cair dentro de um buraco. Isso sem tempestade. A onda, ela sobe no mar, ela é tão alta que parece que você vai cair no abismo. Só que ela vai no movimento dessa marola. E eu lembro que eu passei muito mal quando eu estava em alto mar pescando. Foi terrível esse dia para mim. E já tinha vivido no mar durante muito tempo. Mas, amado, aquele dia eu falei, e eu vou dizer uma coisa, eu estava com alguns pastores ainda pescando e foi terrível. Imagine, estava perfeito, o clima estava perfeito, o sol lindo, o tempo maravilhoso. Mas eu vou dizer, em alto mar, as ondas são terríveis. Mesmo esteja tranquilo, só que neste dia eles estavam vivendo uma tempestade e os ventos terríveis. Imagina o tamanho das ondas, o medo e o pavor que eles estavam. Num dia escuro, na madrugada, Jesus voltando da oração, quando Jesus, eles olham para o meio do mar, eu acho que eles já estavam falando de tudo. O que a gente vai fazer? Como que a gente vai sair dessa? Como a gente vai resolver esse problema? Eles estavam já matutando, pensando o que poderiam fazer. E de repente eles olham para frente, um homem andando sobre as águas. Eles desesperam mais ainda e gritam: é um fantasma.
assustados. Escute uma coisa, na cabeça deles, tudo aquilo que poderia acontecer era o pior. Mas Deus tinha o improvável para acontecer neste dia. Eu vou dizer para você, há muitas vezes eu e você estamos vivenciando, e eles, última coisa que podia passar pela cabeça deles é abandonar aquele barco. A última coisa que Pedro podia passar na cabeça dele é dizer: vamos pular para a água, vamos sair desse barco. Imagina, no meio da tempestade, vou pular no meio da tempestade, você é doido? Isso é impossível. Isso é improvável eu fazer, isso não tem cabimento. A segurança dele estava no barco. A segurança dele e dos discípulos que com ele estavam no barco. Só que agora Jesus vem caminhando sobre as águas. Que coisa tremenda. Eles menos esperam, Jesus vem caminhando. Escute uma coisa, Jesus disse aqui para mim e para você em Salmos 34, verso 19, que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Talvez eu e você estamos passando por este momento de adversidade, de ventos contrários, de provações, de situações que não sabemos o que fazer, estamos desesperados. Talvez eu e você entramos aqui dizendo: Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? O que eu faço? Não sei para onde eu ir. Talvez você está desesperado no meio de uma tempestade. E eu vou dizer uma única coisa que você pensa e diz: eu não posso abandonar isso que é minha segurança. Talvez você está vivendo com um salário. Talvez você está vivendo com um recurso. Talvez você está vivendo com um relacionamento. Talvez você está vivendo com algo em que você se firmou, se segurou. É como se fosse a sua boia de segurança. E você dizia: isso aqui eu não abandono. Eu abandono qualquer coisa, mas isso eu não abandono. Eu vou dizer uma coisa, eu e você, como estamos passando provações, adversidades, nós ficamos fitos em algumas coisas que não queremos abrir mão, que não queremos largar, porque ali está a nossa segurança. Há muitas vezes eu lembro em momentos da minha vida, em empresas, situações que passamos, que em momentos de provações e adversidades eu pensava, dizia: posso fazer isso, mas isso aqui eu não abro mão jamais. E daqui a pouco Deus vinha no meu coração e falava para o meu coração, no meu espírito, dizendo: larga isso, eu tenho algo novo para você. Eu só dizendo: pode ser o Senhor, não é possível. É tudo que eu faço menos largar isso. Escute uma coisa, eles tinham a segurança no barco. A tempestade era medonha, tremenda. As aflições vinham. Escute uma coisa, quando Jesus disse que muitas são as aflições de justos, Jesus está dizendo: escute uma coisa, você vai passar por tempestades, você vai passar por provações, mas se você me tiver como o Senhor da sua vida, eu vou vir caminhando sobre as águas em sua direção, diz o Senhor. O Senhor não disse que muitas são as aflições, mas Ele nos livra de todas. Os discípulos estavam ali dizendo: e agora? O que é que nós vamos fazer? Nós estamos com Jesus, que caminhamos aqui, deixamos Jesus para orar. Eu não sei o que eu faço. Talvez você está sem direção. Talvez você não sabe para quem recorrer. Talvez você não sabe para onde você vai, se pula, se fica, e você está assustado. Mas o Senhor hoje está vindo em tua direção para dizer: eu vou dar a direção para a sua vida. Eu vou te mostrar o que deve ser feito. Eu vou revelar o que você vai fazer. O Espírito Santo de Deus está dizendo, e já disse aqui em outras reuniões, isto é profético e é para a sua vida. Preste atenção no que o Senhor está falando. Deus está dizendo para você: se prepara, eu vou dar direções que vão mudar o rumo e o sentido da tua vida. A tua vida financeira vai ser mudada, a tua vida sentimental vai ser mudada, o teu casamento vai ser mudado, os teus filhos vão ser transformados, a sua história vai ser transformada, porque Deus está vindo em sua direção para dar direções certas para a sua vida. Nós precisamos entender, nós precisamos crer que no momento de adversidade nós temos que acreditar que o Senhor não nos abandona, que o Senhor não nos larga, que o Senhor, se necessário for, Ele vai caminhar sobre as águas para vir em sua direção. Os discípulos estavam apavorados, aflitos, angustiados, assustados, mas garantidos no seu barco. Eu abandono tudo menos o barco. Eu desço, eu faço qualquer coisa, mas abandonar o barco não. Quando nós estamos passando por provas, nós se firmamos em algo e não queremos soltar. Nós seguramos algo e dizemos: isso aqui não, isso aqui é a minha segurança. Mas às vezes Deus, Ele quer que você saia do barco. Às vezes necessário é você descer do barco,
Porque Deus, Ele quer manifestar o milagre dEle sobre a sua vida e sobre a minha vida, para que você prove a sua fidelidade e a sua confiança no Senhor. As tempestades que eles estavam enfrentando, a provação que eles estavam passando, quando eles viram Jesus caminhando sobre a tempestade, eles gritaram: é um fantasma. Agora, além de ver o fantasma, ele escuta Jesus dizendo, aí Pedro olha para Jesus e diz: se és tu, Senhor. Pedro: o Senhor se apresenta: sou eu, Jesus. E então Pedro disse: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo. Amados, escute uma coisa: por que Deus manda Pedro descer do barco? Por que é que Jesus diz para ele: desce do barco, diz, pode ficar aí que eu estou chegando? Para que Jesus manda eu e você descer do barco, se ele está chegando e já viram caminhando sobre as águas? Para que é que Jesus fez aquilo? Se Jesus viesse e entrasse no barco, e a tempestade cessasse, já era um milagre, porque estava uma grande tempestade. Mas Jesus, Ele quer fazer algo maior sobre a sua história. Jesus quer fazer algo surpreendente. Deus quer fazer algo improvável acontecer na sua casa. Deus quer fazer o improvável acontecer na sua família. Deus quer fazer o improvável extraordinário sobre a sua história. O que você precisa entender é que esse Deus que trabalha, Ele quer manifestar a glória dEle sobre a sua vida. E entenda uma coisa: o meu Deus, uma qualidade que Ele tem, Ele é caçador de glória. Aonde Ele vai, Ele fica procurando, porque Ele quer glória para Ele. Ele quer ser exaltado, Ele quer ser adorado. E Ele cria uma situação, diz: Pedro, peraí, antes de eu chegar, eu quero que você desça do barco e venha caminhando sobre as águas, Pedro. E a Bíblia diz, querido, imagine o coração de Pedro dizendo: e agora? Se descer e caminhar sobre as águas em tempos normais, já é milagre. Imagina você caminhar em ondas que estão açoitando o barco. Imagina você caminhar com aquele vendaval e aquela tempestade fazendo aquelas ondas e ventos terríveis. Diz a Bíblia que eles estavam assustados. Os ventos açoitavam, cortavam aquele barco. Mas Jesus diz: escute uma coisa, Pedro, desça do barco e caminhe sobre a tempestade. Deus manda dizer para você, para que você viva o improvável de Deus, é necessário você abandonar embarcações que te trazem segurança. Há muitas pessoas se assegurando naquilo que elas têm. Há muitas pessoas confiando naquilo que elas podem. Jesus está dizendo: escute uma coisa, o que eu quero fazer sobre a sua vida é improvável. O que eu vou fazer na sua história, o improvável vai acontecer. Se você abandonar esse barco, Jesus diz, você não vai vencer a tempestade, você vai caminhar sobre a tempestade. É diferente. Imagine você dizer: eu fiquei firme no barco, eu não soltei o barco, e eu venci a tempestade. Foi bênção. O barco venceu a tempestade com você. Deus está dizendo: eu te dou capacidade para você andar por cima da tempestade. Deus, Ele está levantando pessoas aqui hoje para caminhar sobre o problema, diz o Senhor dos Exércitos. Ele via aquela tempestade e Jesus diz: escute, olhe para mim, Pedro, porque você só caminha sobre a tempestade se olhar para Jesus. Há pessoas que aí Pedro diz a Bíblia que desce do barco, queridos, e ele começa a caminhar sobre as águas. Escute uma coisa: Pedro, ele não caminhou na água. Diz a Bíblia que ele caminhou sobre as águas. Ele não caminhou no problema, ele caminhou sobre o problema. Deus manda dizer para você: escute uma coisa, qual é a tempestade que está açoitando a sua vida? Qual é a provação que você está enfrentando? Qual é a adversidade que está fazendo você se acuar e se assustar, até fazer enxergar Jesus o fantasma? Porque é isso que o problema quer fazer. Ele quer distorcer o seu Deus para mostrar para você que até o seu Deus é um fantasma e não tem capacidade para transformar a tua história. Jesus podia dizer: fica aí, Pedro, eu estou chegando. Mas para Jesus afrontar e levantar-se contra esse demônio que quer paralisar você, ele diz: pode descer do barco, porque quem te sustenta sou eu, diz o Senhor dos Exércitos. Às vezes eu e você estamos firmados com aquele pouquinho de farinha,
com aquela vaquinha que está nos providenciando tudo. Como a história daquele homem que tinha uma vaquinha, e do leite da vaquinha sustentava a sua casa, fazia queijo, vendia o leite. E de repente o mestre, passando por aquelas fazendas, ensinando o seu servo, sabia que aquele senhor tinha apenas uma vaquinha. E quando aquela vaquinha estava solta para comer próximo à sua casa, tinha um abismo. Aquele mestre empurrou aquela vaquinha e matou a vaquinha. Enquanto o outro fazendeiro tinha muitas vacas, ele não tocou. O servo olhou e disse: mas por que você não matou a vaca do outro fazendeiro que tinha muitas vacas, muitos gados? Você veio matar justo dessa família que vivia dessa vaquinha. Ele disse para ele: hoje você não está entendendo, mas amanhã você vai entender. Passado o tempo, eles voltaram lá e aquele servo, aprendendo com seu mestre, já não encontrou mais aquela casa do jeito que era simples, mas viu agora só fazendas grandes e todas cheias de gado. E ele disse: vamos entrar nessa casa, vamos chamar aqui. Quando bateu palma, chamaram o dono da casa, da fazenda. O dono da casa disse: eu queria beber um pouco de água, estou com sede, pode entrar. E ele disse, o moço perguntando, o servo disse: peraí, bem neste local morava-se uma família simples, que tinha uma vaquinha. Eu passei por aqui com meu mestre, mas não estou vendo mais essa casa. Você sabe se essa família existe? E esse senhor disse: essa família somos nós. Mas como que pode? Hoje é uma fazenda com muitos gados. Ele diz: foi justamente isso, uma época aconteceu que nós tínhamos uma vaquinha, mas eu não sei o que aconteceu, a nossa vaquinha caiu no barranco. E quando ela caiu, ela dava o sustento para casa, era o queijo, era o leite, só tínhamos isso. Mas depois que ela morreu, nós se levantamos e começamos a trabalhar. E hoje nós conquistamos muitos gados. Somos a maior fazenda que existem aqui. E aquele moço, servo, começou a entender e disse: eu estou entendendo agora o que o meu mestre quis ensinar. Às vezes nós estamos em cima do nosso barco e não queremos descer porque pensamos que ali é a nossa segurança. Às vezes eu e você estamos no barco dizendo: não desço, porque se eu descer eu morro. Às vezes você está com a sua vaquinha dizendo: eu não abandono, porque é a minha única provisão. Mas Deus está dizendo: eu preciso matar essa vaquinha que está te fazendo ser um miserável. Eu preciso matar essa vaquinha que está te fazendo ficar preso nessa vida medíocre. Deus está dizendo: é tempo de descer do barco, é tempo de viver o improvável, é tempo de você se mover e andar sobre a tempestade, é tempo de você se levantar. Se você quer viver o improvável, desça do barco nessa noite. Aleluia. Muitas são as aflições dos justos, muitas são as provações, mas o Senhor nos livra de todas. Este Deus, Ele quer livrar eu e você. Esse Deus, Ele quer mudar a minha e a sua história. Esse Deus quer fazer algo extraordinário. Mas Ele está dizendo: desça no barco, abandone a vaquinha, largue aquilo que está te sustentando, que você está mantendo a sua fé, e diz: Senhor, mas se eu abandonar eu vou morrer, mas se ela morrer minha família morre, mas se eu perder, há muitas pessoas presas num emprego que não é de Deus, há muitas pessoas presas num relacionamento que não é de Deus, há muitas pessoas firmadas em algo que não é de Deus. Deus está dizendo: desça do barco hoje. Quando eu e você se firmamos naquilo que achamos que é a solução para o problema, esquecemos de entender que existe um Deus que nos livra em todo o tempo. Esquecemos de compreender que existe um Deus que faz o improvável acontecer quando confiamos nele. Deus podia entrar no barco, mas Ele podia dizer: então, se Jesus tivesse que usar o barco para te livrar, se não tivesse aquele barco, você teria morrido afogado. Deus é tão maravilhoso que a Bíblia diz que Pedro desce sobre as águas e caminha sobre ela. Mas Jesus diz: Pedro, olhe para mim. E ele, olhando para Jesus, diz a Bíblia, ele caminhou sobre as águas. Mas a Bíblia diz que depois ele começou a olhar para os ventos. Vento não dá para ver, vento não se enxerga. Há muitas pessoas olhando para aquilo que você não consegue nem enxergar, assustado, preso, dizendo: e agora? E o que eu vou fazer? Não tem como, eu estou caminhando sobre as águas. Quando Pedro, ele olha para a sua capacidade, ele volta a olhar para os problemas, diz a Bíblia que ele começa a afundar de novo. E ele grita: Senhor, me ajuda, porque eu estou perecendo. E Jesus, diz a Bíblia, que pega-o pela mão. Por que Jesus fez questão de estar sobre as águas? Porque se Jesus estivesse no barco, ele estaria usando o barco para te abençoar. Mas Jesus diz: eu sou o teu barco,
Eu sou o teu livramento, eu sou o Deus que te resgato, eu sou o Deus do improvável, eu sou o Deus que faço milagres. A Bíblia diz que Jesus sustenta ele sobre aquela água. E ele mostra para Pedro dizendo: escute, sabe por que você afundou, Pedro? Porque você voltou a olhar para onde não é para você olhar. Para onde é que você está olhando? Para quem é que você está olhando? Pastor, mas a prova é grande. Pastor, mas a tempestade é grande. Quanto mais você olhar para a tempestade, mais você vai afundar. Quanto mais você olhar para o problema, mais fundo você vai entrar. Mas se a partir de hoje você olhar para Jesus, o Senhor diz: pode caminhar sobre as águas, porque o improvável vai acontecer sobre a sua história, o extraordinário vai acontecer sobre a sua vida. Traga esta palavra para a realidade que você está vivendo. Deus me revelou, e eu não vou falar porque ainda não é momento. Algumas pessoas, preste atenção, fique atento ao que Deus está falando. Deus me revelou algumas pessoas que Deus está dando novos sinais. Preste atenção. Deus está mostrando outras coisas em que você está dizendo: e agora? O Senhor diz: calma, vai chegar o tempo de você abandonar o barquinho, porque o barquinho vai te afundar. Mas se você confiar em Jesus, eu vou mudar o sentido da tua história, eu vou abrir portas grandes, eu vou mudar a tua vida financeira, porque eu tenho prosperidade, eu tenho provisão, eu tenho milagre, diz o Senhor. Há pessoas que não mudaram de vida, porque elas estão presas no barquinho. Há pessoas que não estão vivendo o extraordinário, preste atenção, porque elas estão presas no barquinho. Há pessoas que não estão vivendo milagres magníficos, não estão vivendo o novo de Deus, porque estão presos no barquinho, na sua vaquinha, naquilo que te dá o sustento, naquilo que te dá a provisão. Deus diz: fique atento à minha voz para você não fazer coisas erradas. Mas preste atenção, o Senhor diz: eu vou te chamar para você caminhar sobre as águas. O Espírito Santo de Deus, Ele falou e está falando ao meu coração de forma clara. Preste atenção, fique atento, igreja, quem está ouvindo esta mensagem. Deus está dizendo: eu vou mudar destinos, eu vou mudar histórias, eu vou mudar caminhos, eu vou mudar famílias, eu vou mudar trabalhos, eu vou abrir portas novas, eu vou fazer coisas novas, eu vou fazer o improvável. O Senhor está dizendo: entenda, esta tempestade não é para te parar, é para te fazer caminhar sobre elas, é para você viver o novo. Há momentos que nós estamos vivendo a tempestade, há momentos de crise, que nós se acuamos e ficamos olhando para ela dizendo: não tem jeito. Mas é na crise que você vive o extraordinário de Deus, é na tempestade que você anda sobre as águas, é na tempestade que Deus faz coisas improváveis, porque ninguém está vendo saída, mas Jesus está dizendo: eu sou a saída, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Perceba o que o Senhor está revelando para mim e para você nessa noite. Deus está revelando, eu não sei para que é que você entrou aqui hoje. Se você entrou para ouvir a voz de Deus, Deus está dizendo para mim e para você: há pessoas que precisam entender que se elas não abandonar o barco, elas não vão viver o extraordinário, elas não vão viver o sobrenatural, elas não vão viver o improvável, porque estão se firmando na sua segurança, estão se firmando na sua capacidade. Preste atenção. Eu vi um testemunho do pastor Cláudio Duarte, quando ele disse que estava trabalhando, e trabalhava, se não me engano, num banco. Se eu não me engano era um banco, eu não lembro agora exatamente o emprego, mas era algo seguro, ligava bem. E um dia Deus disse para ele: abandona tudo e viva para o reino. Era uma loucura ele fazer isso, porque tudo era o que sustentava a casa dele, era o barquinho que cuidava e que protegia na tempestade. Mas ele diz: eu cometi aquela loucura, por esse motivo Deus levou meu ministério onde Ele levou hoje, para a glória do nome dEle.
Às vezes eu e você estamos firmados e agarrados no barco, dizendo: meu Deus, meu barco não pode sair, eu não posso abandonar. Deus está dizendo: eu tenho um navio maior para você, eu tenho algo extraordinário para você, eu tenho algo maravilhoso para a sua vida. Abandone esse pedacinho de isopor, esse pedaço de madeira, esta canoa que está te sustentando. Deus tem um tempo novo, Se você entrou aqui para crer, levanta a sua mão e diga: eu creio em nome de Jesus. Jesus, ele queria manifestar a glória dele. Pedro viveu o milagre, pastor, viveu. Mas quando ele voltou a olhar para a tempestade, ele afundou. Mas quem mandou ele descer do barco foi Jesus. Mesmo ele afundando, se Jesus dá ordem, ele te sustenta de novo. Se a ordem for de Deus, ninguém vai te afundar. Se a ordem foi dele, ele garante o seu milagre. Se a ordem foi dele, ele providencia o extraordinário sobre a minha e sobre a sua vida. Pedro confiou na palavra de Jesus, mas Jesus chega depois e o repreende e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Sabe o que Jesus queria deixar registrado? Dizendo: escute, quando você olhou para mim, você caminhou sobre as águas, mas quando você olhou para a tempestade, você foi um incrédulo, você teve pouca fé. Por que você fez isso? Jesus queria me ensinar, e a Bíblia diz que ele, pegando Pedro, resgatando e entrando no barco, cessou a tempestade. Deus está dizendo: fique tranquilo, se você ouvir minha voz, eu vou fazer um tempo novo e ainda vou cessar toda a tempestade na tua história. Vou fazer coisas novas. Preste atenção de novo. Deus está dizendo: há um novo tempo de Deus. Quem entrou aqui para crer nesse novo tempo? Há um novo momento espiritual, e há pessoas que estão andando com este barquinho. Sabe o que é? Anda com uma amizade que não tem Deus, anda com pessoas que não acrescentam, vive com pessoas que não prestam, mas ela quer voar, ela quer ser de Deus. Escute, não dá. Ou você abandona o barquinho e grude em Jesus, ou você vai afundar do mesmo jeito. É Jesus. Mas é muito legal, pastor. Mas essa pessoa é muito legal. Ai, que abençoada que ela é. Ela faz umas coisas engraçadas. O Senhor diz: é por isso que a sua vida não muda, porque você continua segurando no barquinho. É tempo de descer e de construir coisas novas de Deus sobre a sua vida, e de andar com quem te faz olhar para Jesus, de andar com quem te faz olhar para Cristo, porque você só vai vencer tempestades olhando para Jesus, você só vai vencer problemas olhando para Jesus. Milagres só vão acontecer financeiramente, na sua saúde, na sua família, quando você estiver focado em Cristo. Abandone esses barquinhos que querem dizer que estão te sustentando, quando na verdade eles estão te fazendo ficar à deriva. Há muito crente à deriva, perdido, sem direção, porque não querem abandonar barcos que aparentemente estão te sustentando, que na verdade eles estão te fazendo ficar longe de Cristo. É tempo de você entender. Deus, ele quer fazer você andar sobre os problemas. O que o Senhor quis mostrar para Pedro? Pedro, se você tiver fé, os problemas vão ficar abaixo de você. E você não vai só ver os problemas, você vai pisar em cima deles, e eles não vão poder tocar em você. Deus está te fazendo você passar por cima dos problemas. Reunião passada o Senhor disse: eu vou te fazer com asas como águia, para passar as tempestades por cima dela, como o Senhor disse. O Senhor está dizendo: é tempo de andar por cima dos problemas. Pastor, eu estou vendo o problema. Você vai ver, mas você vai caminhar por cima. Você pode até ouvir, mas você vai caminhar por cima. Nós ouvimos o testemunho do Douglas dizendo aqui: pode ter crise, tem provação, mas você não está na crise, você está em Cristo Jesus, e a promessa é sua. Perceba que quando abandonamos o barco, só podemos recorrer a quem pode nos ajudar de verdade, que não temos mais a nossa segurança, não temos mais aquele que nos providencia,
precisamos crer que somente Ele vai providenciar. E é isso que vai acontecer hoje neste lugar. Se você entrou aqui hoje para receber uma direção de Deus, o Senhor está dizendo: eu estou dando novas direções. Eu estou mudando os sentidos da sua vida. Eu estou mudando os sentidos da sua história. Mais uma vez, olha, preste atenção. Deus está queimando isso no meu coração, dizendo: preste atenção no que Deus está falando. O Senhor diz, ao momento em que Deus está passando, está dizendo: eu estou começando tempos novos hoje aqui. Eu estou firmando os momentos novos em muitas áreas aqui hoje. Deus está começando tempos novos sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a sua vida sentimental, sobre a sua vida ministerial, sobre a sua vida emocional, sobre a sua família. Levanta a mão, diga: eu creio, receba sobre a tua história. Sair do barco é mostrar a confiança e dizer: Deus, eu acredito na sua palavra. É tempo de você sair do barco. É tempo de você crer, de você viver o extraordinário. É tempo de você compreender que Deus fará o extraordinário. E o poder de Deus só se manifesta quando as coisas que estão no nosso controle saem do nosso controle. A glória e o poder de Deus só se manifestam quando as coisas que estão sob o nosso controle saem do nosso controle. Deus, Ele quer fazer algo extraordinário acontecer hoje. Mas Deus, Ele quer que você tire as suas mãos, que você tire todo o seu controle e entregue nas mãos do Senhor para que Ele controle a sua vida. Toda vez que você controlou a sua vida ficou quebrada. Toda vez que eu controlei a minha vida, deu tudo errado. Mas quando eu pego a minha vida e digo: Deus, Tu controla a minha casa, o Senhor controla a minha família, o Senhor controla o meu casamento, o Senhor controla a minha vida profissional, o Senhor controla a minha vida emocional, o Senhor controla a minha vida financeira, o Senhor controla toda a minha história. O Senhor diz: então deixa agora, eu vou conduzir a sua vida e eu vou transformar a sua história. Feche os seus olhos nesse instante em nome de Jesus Cristo. Entendo que o Espírito Santo de Deus, Ele quer falar ao seu coração. Deus está dizendo hoje para mim e para você: se prepara, porque eu quero assumir o controle da sua vida. Se prepara. Pastor, eu estou vendo tantas coisas maravilhosas acontecendo na minha vida. Pastor, milagres já estão acontecendo. O Senhor diz: isso não é nada do que tenho preparado para você, é muito maior ainda. Deus tem coisas maiores para a sua vida em nome de Jesus Cristo. O Senhor tem coisas extraordinárias para a sua história em nome de Jesus Cristo. Com os olhos fechados, eu quero que você enxergue tempestades, momentos em que você pensou e disse: Senhor, como que eu vou resolver isso? Senhor, como é que eu vou solucionar isso, Senhor? Como que eu vou viver agora o milagre? Quando você faz uma pergunta para Deus, diz: e agora? E agora o Senhor diz: desce do barco. Desce do barco. Eu vou fazer na tua história. Eu vou fazer na sua vida. O milagre vai acontecer hoje. O milagre vai acontecer agora. É só o começo. É só o começo. O Senhor diz: eu não quero que você só desça. Eu quero que você pise sobre o problema que um dia te humilhou. Porque problema, ele é problema quando ele está acima de nós. Quando ele está abaixo de nós, ele não é mais problema. O Senhor diz: se prepara, porque tu vai andar sobre a tempestade. Se prepara, porque você vai testemunhar o milagre. Deus está preparando um tempo novo. Se prepare. É tempo de você viver o improvável de Deus. Quer que seja claro, improvável é algo impossível. O improvável é algo em que os números, as pesquisas, os resultados não correspondem. O improvável
é 5 pães e 2 peixes alimentar 15 mil pessoas. O improvável é a água virar vinho. O improvável é o morto depois de 4 dias ressuscitar. O improvável é você ver aquilo que não tem jeito, olhar para a sua vida e dizer: eu não tenho mais o que comer nem o que beber. O Senhor diz: nunca mais vai faltar farinha na tua panela, nem azeite na tua botija. O improvável é o extraordinário de Deus acontecer na sua história. Deus quer fazer o improvável. Se você quer viver o improvável, o primeiro passo, fique em pé no seu lugar no nome de Jesus Cristo. Para que a gente viva o improvável, nós precisamos agir, nós precisamos fazer, nós precisamos caminhar em direção do Senhor. Se você quer viver o improvável, entenda que o seu lugar é o barco e que aqui à frente Jesus está. Entenda que onde você está é o barco, mas Jesus está aqui na frente dizendo: sai do teu barco agora e vem até a minha direção, porque eu tenho milagre para a tua história. Rabacandararrácia, saia desta embarcação e venha, saia da sua embarcação. Se o seu lugar é o barco, tu quer viver o extraordinário, vem para Jesus, vem para Jesus, vem para Jesus, vem para Ele. Rabaxera candoreira, saia como a galáxia. Eu trabalho em uma empresa no ramo de vendas. Eu não estava alcançando metas. E no mês de maio para junho, eu fiz um propósito com o Senhor. Aleluia. Esse propósito esse, a qual para a honra e glória do Senhor Jesus, um propósito do meu dízimo. O Senhor assim nos abençoou, aonde eu consegui alcançar um nível, uma marca ali com a meta, aonde não alcançava. Como assim, irmão? Muitas vezes no nosso dia a dia, queridos, nós fazemos as coisas financeiras para a casa do Senhor por obrigação. Amém? Está entendendo? Como assim obrigação? A Bíblia nos fala para semear com alegria. Aquele que semeia com alegria, muito colherá. Amém? Eu creio que aquele que não semeia com alegria, pouco colherá. Sabe quando nós fazemos com obrigação? É quando simplesmente nós pegamos o resto. Desculpe falar assim. Aquilo que sobra. A Bíblia fala que dízimo é o quê? Primícia. Amém? Eu estava fazendo de forma errada. Eu falo por minha pessoa. Eu estava pagando as contas, aquilo que sobrava, eu tirava e dizimava na casa do Senhor Jesus. E sempre aquela dificuldade, as coisas, as portas se fechando, sabe, amados? Tudo que tentava fazer não dava certo. E ao mês passado eu fiz um propósito com o Senhor: Deus, eu vou tirar a primícia. Peguei o meu pagamento, antes de chegar em casa, eu separei no meu bolso: Senhor, isso aqui é teu, está aqui, o dízimo do Senhor. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus assim nos abençoou, está nos abençoando, Deus está abrindo porta, dando nova direção, como o nosso pastor ministrou hoje aqui. Eu estou vendo esse milagre. Tive a oportunidade mês passado, foi final do mês passado, né, o carro? Final do mês passado, de trocar de carro para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu pude ver um único detalhe, uma atitude a qual eu tomei, querido. O que eu estou querendo dizer para a sua vida, meu irmão, minha irmã? Primícia abre porta. Primícia muda história e vidas. A primícia perante o Senhor muda resultados, amados. Eu não sei qual resultado que você está buscando na presença do Senhor. Malaquias 3:10 fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, depois fazei prova de mim. Ei, você está fazendo prova com o Senhor e não está tendo resultado? Não está ouvindo Deus provar naquilo que você está pedindo a Deus? Reveja a forma como você está buscando essa prova na parte do Senhor. Porque eu estava fazendo do meu jeito e ainda queria provar a Deus. Deus, eu dizimei, eu ofertei, mas olha aí, nada acontece. Porém, amados, eu estou contando de mim. Eu estava fazendo de forma errada, a qual eu achava que era certo. Porque eu achava, mas eu estou dizimando, Deus. Porém era do resto, daquilo que me sobrava. E se não sobrasse nada, irmão Jota? Eu não vou ser hipócrita, eu não dizimava. Na minha mente era o quê? Eu primeiro vou pagar as contas,
Mas eu cheguei perante Deus e falei: Senhor, eu te dando R$10 a mais ou a menos para dizimar na tua casa, não vai salvar minhas contas. Então a primícia tem que ser ofertada, tem que ser trazida no altar do Senhor, com o teu coração, não como um ato de obrigação. Eu vou ofertar ou dizimar porque o pastor pediu. Ei, irmão, irmã, não tem esse sentimento. Eu já tive esse sentimento. Eu vou ofertar porque é uma obrigação. Não é obrigação, é um mandamento do Senhor para mim e para a tua vida. É a oportunidade única a qual nós temos de ser fiéis a Deus, no mínimo, no pouco, para que nós possamos chegar no muito. E assim Deus tem nos abençoado e nos dado essa graça de entender que todas as vezes a qual eu colocar as coisas da obra do Senhor como primícia, assim eu serei abençoado. Peraí, mas você está barganhando com Deus? Não, eu estou obedecendo o seu mandamento de trazer o dízimo na casa do tesouro como primícia. E a oferta voluntária, a oferta alçada, queridos, trará prosperidade sobre a tua vida. Traga o teu dízimo nessa noite com o teu coração, traga como uma semente, porque toda a boa semente que é plantada em terra fértil, ela frutificará. E eu estou em uma terra fértil, você está aqui em uma terra fértil, e eu vivo o milagre, e você viverá o milagre. No momento em que nós entendemos que temos que ofertar e semear na casa do Senhor, plantar a nossa semente. E aí eu plantei o meu dízimo, eu estou regando com a minha oferta alçada e com as minhas orações na casa do Senhor, e Deus assim tem nos dado vitória.